E, né, a gente olha para a chuvinha, dá aquela vontade, ai meu Deus, está tão frio, vou assistir de casa. Mas o culto presencial é outra coisa, né, irmãos? A presença de Deus é muito maravilhosa. Toda oportunidade que a gente tem de estar na presença de Deus é muito gratificante. Hoje é o último dia, né, do nosso norte, falando sobre a lealdade. Escutamos muitas coisas a qual o Senhor separou para nós, o Senhor falou conosco de maneira grandiosa, e creio que nessa noite não vai ser diferente. Amém? Curva a tua cabeça, vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, Pai, estamos aqui, Senhor, neste momento, não para ouvir, Senhor, a voz de uma pessoa, Senhor, mas para ouvir a tua voz através de alguém. Senhor, que a tua voz, Senhor, ecoe neste lugar de maneira grandiosa. Senhor, que cada palavra aqui lançada, Senhor, venha semear, venha dar frutos. Senhor, venha crescer. Pai, que nenhuma distração, Senhor, na nossa mente, Senhor, que nenhum espírito maligno tenha poder para atuar, Senhor, na tua igreja. Senhor, que a nossa atenção, que o nosso entendimento esteja voltado somente para o Senhor, Pai. Sou pó e cinza na tua presença, mas, Pai, ministra, palestra conosco de uma maneira especial nessa noite, Pai, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Eu estive muito pensando sobre esse norte, sobre lealdade, e eu achei algo muito interessante que falava sobre a lealdade. Assim, não se resume de uma maneira exata, olha isso, só que é num contexto. E eu comecei a pesquisar sobre a diferença de fidelidade para lealdade. Na fidelidade, é como se fosse um contrato, entre aspas. Eu preciso de ser fiel porque aquela pessoa é fiel comigo. Aquela pessoa ela não falha comigo. Aquela pessoa é uma pessoa honesta, é uma pessoa verdadeira, então eu tenho que retribuir essa fidelidade. No casamento eu tenho que ser fiel à minha esposa, fiel ao meu marido. Só que a lealdade, ela é um pouco diferente. A lealdade, ela é o amadurecimento da fidelidade. Por quê? Por mais que você talvez possa ser traído, possa ser machucado por alguém, por mais que você chore, você vai entender que a supremacia do Senhor, o amor dele está dentro de você. Você vai ficar magoado, sim. Você vai ficar ferido, sim. Só que a lealdade, ela vai superar isso. Porque eu não posso resumir isso na minha vida. Aquilo que me aconteceu. A lealdade, ela vai muito além da fidelidade. Por quê? Porque o meu caráter não pode ser mudado pela quebra da fidelidade de alguém. Não pode. A lealdade, ela é muito restrita a isso. O meu caráter não pode ser condicionado porque alguém me traiu, porque alguém falou mal de mim. Olha, mas fulano fez isso comigo. Isso aconteceu comigo. Não, agora não foi fiel comigo? Também você é infiel. Não foi verdadeiro comigo? Você é falso também. Mas a lealdade é algo que está, assim, muito ligada ao espiritual. Porque é algo que só uma pessoa espiritual pode ter esse amadurecimento dentro de si. Saber que eu não posso devolver a infidelidade. Saber que eu não posso devolver a inverdade. Sabe? A lealdade, ela está muito vinculada a isso. Não basta ser fiel, porque talvez essa fidelidade ela possa se romper. Mas, pastor, eu vou continuar, sabe? Sendo a mesma pessoa? Sim. Talvez você possa perder a confiança nessa pessoa. Só que isso não pode te tornar também uma pessoa infiel.
Porque A ou B foi com você. Porque você entende que a lealdade é somente quem tem um amadurecimento espiritual para entender. E poder possuir isso. Pastora, mas isso é muito difícil. Pode até ser difícil. Mas quando a gente entende que o nosso caráter, ele tem que estar vinculado ao caráter de Cristo, porque Ele é leal, porque Ele é verdadeiro, porque Ele é fiel, porque Ele é justo, aí sim, eu não vou olhar mais com os meus olhos para a natureza terrena. Eu vou começar a olhar com os meus olhos espirituais e entender que a lealdade, ela pode mudar o meu destino. A lealdade, ela vai mudar o teu destino, ou a deslealdade, ela vai te levar para um destino e um caminho a qual o Senhor não projetou para você. Porque tudo que o Senhor colocou dentro de você, tudo que há de bom, foi o Senhor quem colocou. E a gente não pode pegar aquilo que o Senhor colocou dentro de nós e simplesmente descartar. Não. Eu tenho que permanecer leal. Mesmo em meio a tantas coisas. Mesmo em meio a turbulências que possa haver dentro do nosso coração, as questões mal ainda resolvidas, mas eu preciso entender que a lealdade, ela é um amadurecimento espiritual. Porque talvez houve uma infidelidade, só que eu não posso transformar isso e mudar o meu caráter. Que a lealdade é o caráter do Senhor que está sobre nós, porque Ele é leal, Ele é justo e Ele é verdadeiro. E nós vamos falar mais um pouco sobre isso mais à frente. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 5. Amém? A lealdade muda destinos. Todos acharam? Livro de 2 Reis, capítulo 5. Que diz assim. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo vem chegando a ti esta carta. Saibais que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede
que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te retornará, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se com indignação. Então chegaram-se a eles os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. No capítulo 5 mesmo, vamos ler o versículo 20, que diz assim, 20 em diante. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a esse Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi ao alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro e encontrando, e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem, meu senhor. Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. Versículo 27. Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu diante dele, leproso, branco como a neve. Essa passagem é muito conhecida, creio eu, dos irmãos. Naamã, chefe do exército sírio, o Senhor, ele dava vitória a ele. Mas Naamã, ele ainda não tinha se prostrado e se rendido ao Deus de Israel. Mas Naamã, a palavra diz que ele era valente, de respeito e valoroso. E havia uma menina que ela tinha sido transportada e era escrava, da esposa do rei. Olha só, essa menina, ela estava cativa, ela era escrava, mas ela conhecia o Deus de Israel. Talvez a situação dela não fosse muito boa, escrava. Mas olha só, como a lealdade não depende do outro. O outro não precisa ser leal comigo e me devolver nada. Isso é o meu caráter. E olha o que essa menina falou. Ah, se o meu Senhor soubesse que há um Deus, um profeta em Israel, que lá há um Deus que cura. Olha, irmãos, a lealdade. Talvez, lá naquele ambiente, ela não pudesse receber fidelidade de ninguém. Isso pode se aplicar à nossa vida. Porque eu só quero fazer o bem para quem me faz bem. Eu só quero ser leal com quem é leal comigo. Não sabemos a situação dela. Mas quando ela ouviu falar que talvez Naamã já tinha tentado de tudo e ainda não havia sido curado. Olha o coração dessa menina prisioneira e cativa. Caráter,
A lealdade, ela está vinculada ao caráter que eu tenho, independente do que outro pensa ou fala de mim. Imediatamente Naamã escutou isso. Vou embora. Quero saber que profeta é esse, quero saber que Deus é esse, porque eu quero ser curado. Eu quero voltar, sabe, a minha vida comum, a minha vida normal. E ele foi. E eu pensando comigo, quando a gente lê o texto, eu me atentei muito porque Israel e Síria, 700 e poucos quilômetros. Então Naamã, ele não chegou, eu vou mergulhar no Rio Jordão, é aqui do lado. Não. De carro, 10 horas, quantas horas? Pastora Gisele sabe, quanto? Mais de 2? Por aí. Mas naquela época, você imagina, não tinha carro, era cavalo. E eu fiquei curiosa para saber. Eu falei, poxa, de cavalo, quanto tempo que isso levou? Será que Naamã conseguiu chegar lá de imediato? Como é que foi essa história? Só que o cavalo, ele só aguenta andar 50 quilômetros por dia. Então você imagina, se é 700 e poucos quilômetros, 50 quilômetros o cavalo anda por dia, quantos dias, semanas ele não levou para chegar lá no Rio Jordão, mergulhar e ser curado? Então, quanto, pastora? 12 dias, mais ou menos isso aí, de 12 a 15 foi o que eu calculei. Mas olha só, era uma pessoa que era chefe de um exército, que o Senhor, Deus, havia garantido vitória. Mas era um cara que ele era leal. Porque se ele não fosse leal, a palavra não ia falar que ele era valoroso. Que ele era um cara de respeito. E quando ele chegou lá na porta da casa de Eliseu, Eliseu não foi receber ele. Ele mandou um empregado para falar, olha, o profeta pediu para você mergulhar 7 vezes aí no Rio Jordão e você vai ser curado. Aí o cara se inchou, ficou bravo, pô, que história é essa? Se eu soubesse que era para ser rio, lá onde eu moro, tem rios muito melhor. Muito melhor do que aqui em Israel. E o seu Senhor falou assim, servo dele, olha, se o profeta te pedisse algo difícil, você não ia fazer? Ele só está pedindo para mergulhar. Vai lá, dá 7 mergulhos, tu vai ficar curado, cara. E foi o que aconteceu. Ele ficou curado, só que ele queria presentear o profeta de alguma forma. Só que o profeta não quis. Olha, a honra é do Senhor, a glória é do Senhor. Pode ficar, sabe, eu agradeço. Mas o que é de Deus é de Deus. E eu não posso barganhar com o que é de Deus. O milagre veio através das mãos de Deus. Aí Naamã, poxa, mas me dá um pouquinho dessa terra aí, deixa eu levar para fazer um altar. Porque olha só, Naamã sabia que lá era um ambiente de idolatria. Olha o cara que não conhecia, sabe? E pela cura que ele precisava, ele foi atrás. E ele se rendeu ao Deus de Israel. Não, agora eu vou somente adorar ao Deus de Israel. E o profeta Eliseu não aceitou nada da mão dele. Só que Geazi era o servo de Eliseu. Eliseu o profeta. E da mesma forma que Elias andava com Eliseu, né, antes de Eliseu entrar na vida de Elias, o Senhor, olha, vai lá e unge. Unge Eliseu, porque será profeta em teu lugar. E assim foi. A história não diz como que Geazi ele foi escolhido para andar com Eliseu. E lá no capítulo 4 diz que é o primeiro momento que ele aparece lá em Sunem, com a mulher sunamita. A história também não diz o seu nome, mas diz que é uma mulher de Sunem. E ele aparece nesse momento.
iam com frequência ao Monte Carmelo para orar, enfim. Então, a sunamita, ela sempre via Eliseu e Geazi passando por aquela cidade, passando por aquele lugar. E ela viu que o profeta era, sim, um homem de Deus. Modo de falar, modo de andar, modo de... pela sua postura. E ela pediu que... Olha, falou com o marido dela, vamos construir um quartinho para o profeta. Ele sempre passa aqui. E assim ela fez. Só que ele queria retribuir a essa mulher de alguma forma. E ele perguntou para Geazi, que era o seu moço. Porque ele perguntou para ela, o que eu posso fazer? Ela falou, meu senhor, eu não preciso de nada, ou seja, eu estou bem. Eliseu pergunta para Geazi, olha, o que a gente pode fazer por essa mulher? Eu não sei, ela diz que não precisa de nada, mas será que tem alguma coisa que a gente pode fazer por ela? E o servo fala assim, Geazi, olha, ela não tem filhos. Ele, opa, ela não tem filho. Olha, daqui a tanto e tanto tempo, terá um filho em suas mãos. E ela falou assim, olha, meu senhor, não minta para mim. Talvez essa mulher já tenha ficado, sabe, em um ciclo de tentativas de engravidar e nunca conseguia. Mas a palavra diz que no tempo certo, essa mulher engravidou e deu à luz a um filho. Então, assim, Geazi, ele já entra na história com um histórico de viver milagre. De ver milagre através, sabe, da mão do profeta. Ele acompanhava, ele estava sendo discipulado por Eliseu. Naamã, ele não conhecia. Naamã, a partir do momento que ele foi curado, ele se lançou. Não vou adorar mais esses deuses. E o que acho interessante nessa história é que Geazi era um cara, um homem de Deus que conhecia o Deus de Israel, que andava junto com o profeta, que via sinais, que via maravilhas. Só que, lá no versículo 20, que a gente acabou de ler, ele se vende. Naamã ofereceu o quê? Eu quero te pagar, Eliseu, de alguma forma, o que eu posso fazer? Eu quero abençoar a sua vida. Ele falou não. E Geazi só com o ouvido atento. Ele, pô, que negócio é esse? Será que a minha vida é realmente só caminhar e ver milagre e não receber nada? Cara, o cara é poderoso. Anda junto com o rei. Como que pode isso? Eu vejo milagre, eu ando com o homem de Deus e eu não recebo nada? Que história é essa? E o que acontece? Ele inventa uma mentira, andando com Deus. Olha só, andando com Deus, andando com o homem de Deus, vivendo milagre. Naamã já estava indo embora. Ele espera só Eliseu, uma distância pouca, vai atrás, corre atrás de Naamã. Naamã desce do carro, vai tudo bem? Vai tudo bem, meu senhor. Vai tudo bem. O que eu posso ajudar? Não, então, é que chegou 2 filhos dos profetas lá da montanha de Efraim. Olha só. Gente, um abismo chama o outro. Primeiro, Eliseu não queria receber nada da mão de Naamã. Nada. Sabe o que acontece, irmãos? Sabe o que eu vejo aqui? 2 cenários no mesmo lugar e distintos. A cura de Naamã aconteceu aonde? Em Israel. Lá no versículo 27, diz que o profeta Eliseu amaldiçoou Geazi. Por causa de quê? Da deslealdade. Ele inventou uma história, ele formulou toda uma história. Olha, chegou 2 jovens lá da montanha de Efraim, sabe, estou precisando de dinheiro. Me dá aí um talento e 2 mudas de roupas, porque os caras lá estão precisando. Não tinha chegado jovem nenhum.
Ninguém estava precisando de nada. Ninguém estava precisando de prata, ninguém estava precisando de roupa, ninguém estava precisando de ser vestido. E o pior, olha o que Geazi faz. Naamã, por entender, não vou dar um talento só não, vou dar 2. Cada talento corresponde a 35 quilos de prata. Geazi não ia conseguir levar isso tudo sozinho, que eram 2 talentos. 70 quilos de prata. Irmãos, olha só a que ponto chega uma pessoa que talvez anda com o homem de Deus, vive milagre, só que ela se cansa, porque ela acha que tem que receber alguma coisa. Olha, mas eu já caminhei demais, eu já vi milagre demais, agora eu preciso receber. Eu preciso ver alguma coisa. Sabe por que a pessoa leal? Eu escuto talvez muito isso. Ah, mas você é assim, você é muito boba, fulano faz isso com você. A gente escuta as pessoas falando, nossa, você é muito boba. Talvez, um conversando com o outro, nossa, mas aconteceu isso. Ah, você é boba demais. Não é bobo não, irmão. É lealdade, isso é lealdade. A gente ter o amadurecimento de entender que o nosso caráter em Deus não pode mudar porque o outro quebrou o princípio. O nosso princípio não pode ser quebrado porque o princípio do outro quebrou. O outro quebrou o princípio comigo, não. E foi isso que aconteceu. E isso acontece no nosso meio, no meio da igreja. Então temos aí 2 realidades. Como pode no mesmo lugar uma pessoa ser curada e a outra ser amaldiçoada? No mesmo dia, Geazi e Eliseu e Naamã, eles estavam envoltos ainda num ambiente de glória. Porque você imagina, o cara está doente, mergulhou ali 7 vezes, e, cara, o cara levantou curado, o cara já tinha tentado de tudo, e ele levantou curado, como é que pode isso? Irmãos, não é o lugar. Não é o lugar aonde você está que faz mudar o teu cenário de vida. Às vezes a gente reclama. Ah, mas aquele lugar, aquela igreja não está bom para mim. Ah, não, porque está acontecendo isso e aquilo. Será que é o lugar? Será que é a faculdade que você estuda? Será mesmo que é a igreja? Será mesmo que é o teu patrão que tem sido rígido com você? Sabe? Ou será que é a gente que tem feito o ambiente se tornar difícil? Naamã fica curado. E no mesmo lugar aonde alguém recebe cura, outra é amaldiçoada. Como pode isso? Pode. Pode acontecer. Porque Naamã, ele foi curado pela lealdade. Ele era honroso. Ele era fiel. Mas e Geazi? Ele foi marcado pela lepra da deslealdade. Irmãos, o evangelho, talvez por aí possa ser barganha. Porque o que Geazi fez, ele andava com o homem de Deus. Ele sabia quem era o Deus de Israel. Ele sabia que o Senhor curava, ele sabia, sabe, que o Deus de Israel poderia mudar o quadro, poderia mudar o cenário. Só que ele foi leal até o momento. Pastora, mas ele sempre foi desleal? Não. Ele andou com o homem de Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Subia a monte, orava, estudava. E por que muitas pessoas se perdem no mesmo ambiente que a gente? Uns são curados e outros ficam doentes. Porque a palavra do homem de Deus,
era para não receber, era para não barganhar. O evangelho não é barganha, querido. Porque sabe o que acontece? Estava pensando muito sobre isso. Você tem um chamado, você tem um ministério a ser cumprido. Você sabe que você foi escolhido para algo. Você tem esse entendimento. Só que você começa a caminhar. Vou citar aqui o que a gente tem na igreja. Tu vai no encontro, você vai no radical, você recebe de Deus, Deus fala contigo, você recebe. Só que, sabe o que muitas pessoas acabam no seu entendimento pensando? Eu trabalho e não tenho salário. Eu trabalho e eu não sou remunerado. Foi isso que entrou no coração de Geazi. A deslealdade. Eu preciso ganhar alguma coisa para eu fazer alguma coisa. Eu preciso falar uma mentira para eu receber alguma coisa. Eu preciso passar por cima do meu superior para ganhar alguma coisa, porque foi isso que Geazi fez. Ele passou por cima da palavra do homem de Deus. O cara já tinha falado, olha, deixa isso quieto, Deus fez, amém, a glória é dele, a honra é dele. Então, Geazi, ele começou fiel, ele começou sendo leal. Só que ele se cansou, porque, eu estou trabalhando. Esse milagre aqui que aconteceu foi para uma pessoa superior, chefe do exército. Está querendo me oferecer aí alguma coisa? Acho que eu vou tirar vantagem nesse negócio. Irmãos, vamos vigiar. Cuidado com esse negócio de querer tirar vantagem. Cuidado, irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. A deslealdade, ela te marca. Ela traz uma marca do pecado, sabe, na gente, de uma maneira a qual nunca mais pode ser restituído algo na sua vida. Pastora, está doido? Não. Lê aqui. Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e à tua semente para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Irmãos, eu nem ia caminhar para isso, mas é o Espírito Santo de Deus que está me orientando. Aqui na hora do louvor, a pastora até perguntou para mim, o que você vai pegar? Eu, ai meu Deus do céu, eu isso. Ela, falei, amém, estou no caminho. E eu anotei aqui 2 que podem ser marcadas para o resto da sua vida. Por uma mentira, por contar uma história que não é verdadeira. E eu estava estudando um pouco sobre isso. E o professor falava assim, irmão, sabe o que é interessante? A palavra de Deus fala que um abismo chama o outro. Só que quando você mente, tu não consegue voltar mais atrás enquanto não há arrependimento. Porque primeiro o que Geazi fez? Primeira mentira, mentiu para Naamã. Não tinha chegado ninguém na montanha de Efraim, não tinha jovem nenhum, não tinha ninguém precisando de veste, não tinha ninguém precisando de prata. Mentiu para Naamã. Aí quando você mente, você precisa de uma segunda mentira. Você precisa de uma segunda narrativa. Aí entrou um demônio, daqui a pouco entra outro. Porque olha só, quando Naamã, ele ainda foi inocente porque ele não sabia de nada. Ele falou assim, se servido, toma 2 talentos. Não leva 1 não, leva 2. Leva 70 quilos de prata. E assim ele foi. Interessante aqui nessa parte, é que ele não conseguiria levar sozinho.
Então o que Naamã fez? Olha, leva 2 servos junto contigo, que eles vão te ajudar. Enquanto o mentiroso, ele está lá andando de boa, tem 2 mulas lá atrás, levando o peso do pecado da mentira. Porque às vezes a gente entra no embaraço de Satanás, porque a gente não sabe, você entra de bobo, você não sabe. Os servos não sabiam de nada, pastor. Está lá só levando e caminhando, levando peso que a pessoa que inventou não conseguiu carregar. Sabe por quê? O peso do pecado ele é tão grande, mas tão grande, que a pessoa sozinha não consegue carregar não. Que às vezes não cabe nem dentro dela, ela tem que compartilhar com o outro e o outro faz a mesma coisa. Irmão, isso é muito sério. O Espírito Santo está falando aqui conosco nessa noite. Primeira mentira, segunda mentira, terceira mentira. Só que chega uma hora, e olha só, como é que pode, pastora? O cara andou com Deus, o cara viu um milagre e fez isso, e ele volta, e olha só a esperteza. Ele chega, a palavra fala assim, que ele chega num momento, numa certa altura, que ele fala, opa, fala para os 2 moços lá, os empregados de Naamã, ele fala assim, olha, daqui vocês podem voltar, tá? Daqui vocês podem voltar, que daqui eu levo. Aí volta, ele pega o peso da mentira e do pecado e leva para a casinha dele, colocou na casinha dele. Quando chegou na casinha dele, ele, opa, vou me apresentar profeta. Aí vai, se arruma, né? Com aquela cara de santo. O profeta, tô aqui. Onde tu foi? Eliseu pergunta para ele, onde é que você foi? Eu, meu senhor, eu não fui nem para a direita nem para a esquerda, daqui eu não saí. Gente, eu lendo, eu ria, mas ao mesmo tempo eu ficava com raiva. Meu Deus, gente, não acredito num negócio desse. Como é que pode, gente, um negócio desse? Tu chega para um homem que é cheio de Deus, tu sabe como que Deus revela o profundo, oculto, escondido lá de tudo. E como que você me chega para um homem de Deus e fala que tu não foi nem para a direita nem para a esquerda? Que ali tu estava, que tu ficou ali. Irmão, não pode um negócio desse, irmão. Não brinca com Deus, não brinca com o homem de Deus. Não estou falando de pastor não, irmão. Essa pessoa que está do teu lado ali é um homem, uma mulher de Deus. Júnior é um homem de Deus, Mara é uma mulher de Deus, Aline é uma mulher de Deus. Eu não estou falando aqui de cargo ministerial não, irmão. Eu estou falando de homem e mulher de Deus. Se você ora, se você tem uma vida de santidade, você é um homem e uma mulher de Deus. Como que pode um troço desse? Um negócio doido, como a pastora Gisele fala. É um negócio muito doido. É uma pessoa que perdeu a noção da realidade, perdeu a noção da salvação, perdeu a noção do buraco que está caindo. E isso pode acontecer, a gente tem que vigiar. Eu não bebo muita água em casa, mas aqui quando eu estou falando, bebo muito. Então assim, irmãos, é um abismo chama o outro. É tempo da gente se despertar. É tempo da gente acordar. Acorda enquanto é tempo. Desperta enquanto é tempo. Jesus está voltando. Mas eu escuto esse negócio de Jesus vai voltar desde quando? Jesus, ele pode não vir para arrebatar a sua igreja hoje, mas ele pode voltar para a tua agora. Você pode sair aqui, tropeçar, morrer, e aí? Para onde que vai a tua alma? Será que Jesus vai voltar para você? Olha o louvor que a gente ministrou aqui hoje. Volta para mim, volta para mim, volta para mim. Irmãos, quando eu canto isso, eu fico com um temor tão grande. Eu falo, Jesus, está em pecado, pastora? Não, porque quando a gente canta isso, a gente analisa a nossa vida. Jesus, eu estou pedindo para o Senhor voltar para mim. Como que está a minha vida? Será que eu estou tratando o meu irmão realmente com lealdade? Ah, mas foi infiel comigo, falou mal de mim. E o caráter de Cristo que está em mim? É o que eu falei, talvez a sua confiança foi quebrada ali com aquela pessoa.
Talvez você possa até não conseguir confiar, irmão. Só que você não pode mudar com a pessoa. Você não pode tratar a pessoa com rigidez. Você não pode tratar a pessoa com aspereza, com ódio, com raiva. Porque aí tudo que o Senhor colocou dentro de você está indo embora. Vai pelo ralo. Sabe, as coisas se perdem muito rápido. E a gente tem que se atentar para isso, para essa questão. Olha só. Naamã, ele foi marcado pelo arrependimento. Ele não queria adorar outros deuses. Nós precisamos ser marcados pelo arrependimento todos os dias. Enquanto há vida, há esperança. Ontem na célula a gente falou um pouco sobre isso. Sobre situações a qual a gente sente, né? Talvez que um sentimento assim ruim que vem no nosso coração. Talvez você sentiu alguma coisa. O Vanderlei estava comentando que quando o pai dele faleceu, o pai do pastor Vanderlei faleceu muito novo, com 34 anos. Numa mina, um acidente que teve. Mas ele já saiu de casa sentindo que ia acontecer alguma coisa. E o Vanderlei falou que quando ele recebeu a notícia, quando o carro chegou na porta assim, ele falou que parou uma nuvem pesada em cima da casa, sabe? Ele falou, gente, parou mesmo, eu vi. Uma nuvem carregada, uma nuvem pesada em cima da minha casa. Quando o carro da empresa parou, eu falei, meu pai morreu. Sabe, um homem que andava com Deus, um cara evangelista. Ele falou ontem, olha, meu pai, essas favelas, tudo lá de onde eu morava, meu pai entrava. E o pessoal amava o meu pai. Amava. Como meu pai ganhava alma lá naquele lugar, naquelas favelas. Como meu pai era respeitado naquele lugar. Sabe, qual o legado que a gente deixa? Como que a gente vai ser lembrado? Eu tenho que fazer alguma coisa para ser lembrado? Não. Sabe, porque é Cristo que tem que ser lembrado em nós. É a lealdade, sabe? É a honra. É a coragem de enfrentar o sistema. Porque o que esse mundo quer aí é que você trate todo mundo como você é tratado. Se você é tratado com infidelidade, eu vou tratar com infidelidade também. Se as pessoas não me honram, eu também não vou honrar ninguém. E onde que fica o amor de Cristo em nós? Então a gente precisa, irmão, fazer, sabe, uma revisão da nossa vida. Como que está a nossa vida? Eu estava ali, eu estava só refletindo, Senhor, como que está a minha vida diante de Ti, Pai? Senhor, se eu errei em algum momento, Senhor, se falta arrependimento em mim, como Naamã, sabe, de entregar tudo no altar, de me render mais, de fazer mais, de trabalhar mais, Senhor, me mostra. Irmãos, a nossa vida é como o vento que a moinha espalha. Esse homem aqui, olha só que profundo. Geazi significa vale da visão. Uma pessoa que tem um nome que significa vale da visão, perdeu a visão no ambiente de milagre. Como que pode um negócio desse? A pessoa que o nome dela significa visão, ela perde a visão dentro do ambiente onde Deus manifestou a sua glória. E isso aconteceu por quê? Barganha. Eu preciso ser remunerado, eu preciso ganhar alguma coisa, eu preciso ganhar. Preciso ganhar alguma coisa. Mas, irmãos, que o nosso coração, ele possa entender que a lealdade é o caráter de Cristo em nós. Mesmo que o princípio, alguém quebre um princípio, eu tenho que manter o meu princípio em Deus. Saber quem eu sou, saber para que Ele me escolheu, para onde que eu estou indo. Porque tem pessoas, irmãos, talvez que ele sabe para onde é que ele está indo, ele sabe que aquele caminho vai levar para o buraco, só que ele quer continuar ali. Então, irmãos, é noite de arrependimento. Reveja os seus conceitos, reveja a sua vida da mesma maneira que o Senhor estava palestrando ali comigo. Porque assim, a gente estuda uma coisa, mas chegou aqui, o Senhor foi falando, o Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia de mim, Senhor. Mas a tua igreja, ela precisa de ouvir essa palavra nessa noite. Eu quero que você fique de pé nesse momento. O ministério de louvor pode subir.
O significado do nome Naamã significa agradável. Ser uma pessoa agradável. Você só consegue ser agradável aos olhos do Pai quando há um arrependimento genuíno dentro de nós. A gente não pode agir como Geazi. Geazi tinha tudo, sabe, para ser um valente nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor. Eliseu foi o sucessor de Elias. E quem seria o sucessor de Eliseu? Eu fiquei pensando. Meu Deus. Se Geazi era um moço de Eliseu, supostamente Geazi seria o sucessor de Elias. A palavra não fala, irmãos. Eu estou aqui pensando e conjecturando comigo de acordo com os fatos, né? De acordo com a palavra de Deus. Então, às vezes, a gente deixa de galgar lugares altos, conquistar, tomar posse do chamado do Senhor na nossa vida, porque a gente perde a visão no ambiente do milagre, no ambiente da cura, no ambiente onde aconteceram, sabe, coisas sobrenaturais, só que eu achei que tudo que eu vivia em Deus não era o suficiente. Porque o que eu vivia em Deus, pastor, não foi o suficiente para me satisfazer. Eu deixei que a minha vida ficasse ali. Ai, milagre. Oro, vou lá, subo um monte com o profeta, desço um monte com o profeta. E tem gente cheia da grana, cheia de posição, me oferecendo coisa e eu não vou pegar? Então que a gente possa, sabe, dentro de nós, e eu quero profetizar sobre a vida de cada um de vocês neste lugar. Senhor, que a mente da tua igreja, Senhor, toma conta, Senhor, possua cada mente aqui neste lugar. Senhor, a mente é tua, Senhor, o coração é teu, Senhor. E nós não aceitamos raiz de deslealdade, de barganha, de mentira no meio da tua igreja, Senhor. Ah, Senhor, Geazi, Senhor. O teu nome, Senhor, o nome desse homem de Deus significava vale da visão. Senhor, que o teu povo, Senhor, não perca a visão. Que o teu povo, Senhor, não perca a direção. Que o teu povo continue, Senhor, sendo impactado pela presença, sendo impactado pelos milagres, Senhor. Que a tua cruz, que o teu sacrifício, Senhor, na cruz do Calvário seja o suficiente, Pai. Que o teu sangue, Senhor, seja o suficiente. Senhor, que a tua presença na vida da tua igreja seja o suficiente. Que a tua presença baste. Pai, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Pai, porque o evangelho que é pregado por aí, eu preciso ter. O Senhor tem que realizar milagre, o Senhor tem que fazer, o Senhor tem que me dar. Algo tem que acontecer, Pai. E nós não aceitamos esse espírito maligno dentro da tua igreja. Pai, o Senhor já nos deu a salvação. Pai, o Senhor já nos deu tudo que nós precisamos. Oh Deus, o Senhor entregou o seu Filho amado por amor de nós. Senhor, e nós nem merecíamos esse grande amor e tão grande misericórdia, Pai. Nos desperta nessa noite. Senhor, abre os nossos olhos espirituais para entender, Senhor. Nós precisamos decidir nessa noite, Senhor, sermos marcados pela lepra da deslealdade ou sermos curados pela lealdade, Senhor. Deus, que haja arrependimento, Senhor. Que haja cura, que haja cura, que haja cura. Senhor, porque aonde a lepra não tem como, Senhor, sobrevir a cura sobre a tua igreja, sobre o teu povo, porque precisa do arrependimento. Senhor, precisa do confessar. Precisa, Senhor, do abrir a boca. Precisa da reconciliação, Pai. Ah, Senhor, toda raiz de mentira, de inverdades, Pai.
Senhor, toda mentira que Satanás tem soprado aos ouvidos, Senhor. Senhor, toda narrativa que chama outra de mentira, porque um abismo chama o outro. Senhor, nós repreendemos nessa noite, nós não aceitamos no meio da tua igreja. Senhor, nós profetizamos que a tua igreja irá fluir, que a tua igreja, Senhor, irá voar, Senhor, nas tuas asas, Senhor. Nós queremos profetizar que nenhuma lepra da deslealdade irá ficar sobre o teu povo, Pai. Senhor, nós não aceitamos, Senhor, mentira, vergonha e derrota no meio da tua igreja, Senhor. Pai, que os corações sejam movidos, Senhor, pelo teu fluir. Que os corações, Senhor, sejam invadidos pela verdade que é a tua palavra, porque a tua palavra não mente. Senhor, que vidas possam ser libertas desse cativeiro, Senhor, porque assim como o profeta Eliseu, Senhor, falou a Geazi, por causa da tua mentira, irás ficar leproso para o resto da vida, Senhor. Nós não aceitamos, Senhor, isso neste lugar. Nós não aceitamos, Senhor, neste lugar decreto de mortes, decreto de doenças, Senhor, eternas, morte espiritual, porque o que houve, Senhor, aqui com Geazi foi a morte espiritual, foi para sempre. Ele foi marcado com a morte espiritual para sempre, Senhor. Deus, nós não aceitamos a morte espiritual no meio da tua igreja. Senhor, que haja vida, que haja milagre, e que o teu povo não se canse de viver o milagre, que o teu povo não se canse de viver o sobrenatural diante de ti, que o teu povo não se canse de adorar, que o teu povo não se canse de louvar, que o teu povo não se canse de receber palavra de vida, Senhor. Geazi, ele se cansou de ouvir a verdade. Geazi se cansou, Deus, de ouvir, Senhor, de ser discipulado. Senhor, esse homem, ele desistiu de ser discipulado. Senhor, toda insubmissão, eu quero repreender no teu nome. Senhor, o teu povo precisa de ser discipulado. O teu povo precisa de receber palavra que cura, palavra que liberta, palavra que transforma, palavra que tira, que lava, que cura, que transforma. Em o nome de Jesus, que haja vida. Que haja vida, que haja vida, que haja cura e que haja arrependimento, Senhor. Que o teu povo, Senhor, venha escolher pela cura da lealdade, Senhor, e não pela lepra da deslealdade.